Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos 2 séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril. Não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios. Era para ser mastigado dentro do Coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho. Era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa geração mimada, essa geração que não aceita repreensão, não aceita correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, ó, os atributos de Deus: Jeová, Yahvé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Tsidkenu. O que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz: quando entrares na presença de Deus ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos e vai fazê-la jejuar e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter essa coisa coxa que nós estamos dando a Ele. Enquanto homens davam o seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo 2 vezes na semana no culto, pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para a causa dele. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica 3 horas vendo futebol e vem no culto depois? Você acha que Deus vai mostrar o poder, a Shekinah dele a um menino, a um jovem que fica jogando 3 horas de videogame, 5 na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam seu relacionamento e vêm para ser abençoado, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus. Depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a bênção de Deus. Vai sozinho com o teu namorado, com o teu noivo, com o teu namorado, com a tua noiva. Deus não tem nada com isso. Onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos.
como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não. Lê, estuda a história da igreja de Atos 2 até 2 séculos atrás. Até o século 18. Estuda. Você vai ver que não tem nada a ver com o que nós estamos. Olá, meus queridos. Bom sábado, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Forte esse vídeo, não é? Chocante. A mim chocou. Para quem me conheceu, sabe que eu sou psicóloga e que eu fazia muitas palestras sobre as questões emocionais, psicológicas, ministrando com a palavra de Deus, e isso também era o trabalho do Senhor. Mas chegou um tempo onde a mensagem dele foi: pare. Não dá mais para pregar entretenimento. Porque nós estamos vivendo a última geração. Aquela que está se preparando para ver Jesus voltar. E quando eu comecei a orar e questionar a Deus sobre quais as mensagens que deveriam ser passadas, então, nos cultos de adoração, eu fiquei impactada com essa mensagem que me foi trazida. E esse vídeo traz um clamor para aquilo que nós estamos vivendo, e é um vídeo extremamente atual, porque é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração mimada, que quer ter as suas coisas satisfeitas, que olha para o mundo e diz: Senhor, o Senhor não está fazendo aquilo que eu peço? O que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo, eu estou vindo na tua casa, eu devolvo meu dízimo, eu sou boa com as pessoas, eu prego o evangelho. Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor diz não? Por que os meus pedidos de oração não são respondidos da forma como eu espero e quero? É quase como se nós exigíssemos de Deus uma postura, uma resposta. E quando nós não temos, nós nos revoltamos. E esse vídeo me impactou porque ele disse: vá, estude, veja o que acontecia nos séculos passados. Por que os apóstolos conseguiam viver uma história que nós não conseguimos viver? Por que eles conseguiam ter essa fé de ver os seus filhos sendo mastigados por leões e nós não conseguimos? Por que nos falta fé quando nós recebemos um não de Deus? O que está acontecendo conosco? Então eu fui estudar e descobrir o que realmente acontecia. E eu percebi que a igreja primitiva, aquela pura dos primeiros apóstolos, eram pessoas como nós somos. Porque quando eles foram chamados por Jesus, e antes de serem chamados, eles também tinham um trabalho. Eles também tinham uma família. Muitos deles eram casados, tinham filhos, viviam ali de gerações a gerações com os pais, seguindo a profissão e um passando para o outro. Mas um dia um homem, que era totalmente contrário àquilo que eles imaginavam ser o Messias, pobre, como se nós víssemos hoje em dia um mendigo na rua, disse: vem, e eu vou fazer de você pescadores de homens. E eles largaram as suas redes, o seu sustento, tudo que eles tinham, a confiança daquilo que eles possuíam, para sobreviver, e seguiram. Quando eu sou chamada hoje para ministrar um trabalho que é totalmente contrário a tudo que a própria psicologia prega, que diz: viva a sua vida, seja feliz, faça o que você tem vontade, siga o seu coração, e você diz não. Tem uma lei, tem uma regra, tem um norte, tem a palavra de Deus que me diz para onde eu devo seguir, o que é certo e o que é errado, e o mundo inteiro condena. Qual é a sua decisão? O que você faz quando Deus pede para que você, dentro do seu trabalho, honre? Para que você não trabalhe de sábado, porque a lei dele diz: não trabalharás nos dias do sábado. Lembra do teu Criador nesse dia. Qual é a tua postura? Nós abandonamos também as nossas redes e seguimos o Evangelho, ou nós damos um jeitinho para nos favorecer? Qual é a nossa postura? Eles receberam o poder do Espírito Santo, não é porque eles andaram com Jesus durante um tempo, e por isso foram privilegiados.
Não, aqueles homens estavam clamando pela descida do Espírito Santo e o poder dele durante 3 dias, jejuando e orando sem cessar, clamando com os corações purificados, esperando pela presença e a glória do Altíssimo. Eles clamavam: quanto tempo nós conseguimos dobrar os nossos joelhos sem dormir? Aquela oração de tonto. Obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Aquela oração repetitiva, como se nós não estivéssemos nem na presença do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eles recebiam a glória de Deus porque eles imploravam, clamavam, queriam, ansiavam mais do que a própria vida. E por isso as suas orações eram atendidas. A gente às vezes olha na Bíblia e lê assim: puxa vida, mas se eles eram privilegiados. Pedro recebeu na prisão a visita do próprio anjo. Que privilégio! Quantos de nós hoje temos a experiência de receber um anjo nos visitando, abrindo as correntes e dizendo: vai, você está livre? É muito difícil ter isso hoje. Mas eles não viveram só isso. Tiago foi decapitado. Ou melhor, morreu ao fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque para ele era honroso demais morrer como mestre dele, como Cristo. A vida deles, meus queridos, era pedida dia após dia. E eles não diziam: não, eu tenho pouco tempo, eu tenho muito trabalho, eu tenho coisas a fazer. A vida deles se tornou o Evangelho. Eles bebiam e comiam aquilo que eles pregavam. Não era um evangelho vazio, era um evangelho de vida, de entrega. Paulo, quanto tempo ele ficou preso? Quando Paulo ia pregar, ele não era bem recebido como eu sou aqui, querida, abraçada, bem-vinda. Ele era apedrejado. Eu não voltaria nunca mais se eu fosse num lugar onde eu seria apedrejada. Mas ele estava lá, firme e forte, pois ele acreditava e vivia aquele evangelho que ele acreditava. João teve a morte mais tranquila. Ele foi exilado na ilha de Patmos e ficou lá até morrer serenamente, antes de ser mergulhado num caldeirão de óleo fervendo. Então, aquilo que nós lemos na palavra de Deus parece muitas vezes para nós tão distante. E aquele Deus de milagres, que ouvia as orações e que era absolutamente presente e respondia às orações da forma como nós lemos na palavra, é o mesmo Deus de hoje. Mas as pessoas daquela época não eram as pessoas que nós somos hoje. O povo de Israel teve que sair da sua terra, porque o evangelho dos cristãos começou a ser dissipado. E eles começaram agora, todos os dias, recolher o pouco que tinham e sair em busca de um novo lugar. Porque a ordem de Roma era para matar. Mata. Arranque tudo que eles têm. Tire todos os bens que eles possuem. Se puder, tire a vida também. Prender apenas na prisão é pouca coisa. E os cristãos tiveram que deixar os seus lugares. E assim como uma semente caía e frutificava, o evangelho também frutificava no coração das pessoas. E eles morriam dia após dia, mas isso não era suficiente para que eles tivessem medo e deixassem esse evangelho. Ao contrário, eles eram colocados dentro de lugares, olhados assim por multidões que riam e zombavam. Bullying era pouco para eles. Eles viam seus filhos sendo mastigados, queimados, presos, mas eles viviam aquele evangelho com toda a alma que eles tinham e podiam colocar dentro daquela situação. Deus foi levantando homens aos poucos, dia após dia, e esses pequenos e grandes homens foram estudando a palavra de Deus, disseminando, e eles receberam agora, como os valdenses, a palavra de Deus na sua própria língua. E eles comiam essa palavra dia e noite.
comiam. E às vezes eu olho a minha Bíblia empoeirada, largada, deixada. Quanto tempo fechada dentro da minha casa e da sua casa. A Bíblia não precisava nem ser lida direito, porque eles passavam repetidamente, decoradas, as palavras decoradas, como a única fonte de vida que eles possuíam. E os filhos, as crianças sabiam de cor, todos eles sabiam falar sobre a palavra de Deus. Eles tiveram que construir túneis e enterrar os seus mortos lá dentro, e conviver lá dentro também, escondidos, como vermes que eram perseguidos, para preservar a palavra de Deus. Muitas vezes eles morriam queimados, mas preservavam a palavra de Deus. E assim, vários e vários cristãos foram sendo martirizados e crucificados e deixados ao abandono da vida da multidão. Queridos, olhe para a sua vida hoje. O que te falta? O que me falta? Qual é a diferença da vida que eles tinham naquela época e da nossa vida, daquela geração e dessa geração? Por que o poder era distribuído a eles e não é a nós? Martinho Lutero diz uma frase muitíssimo importante. Martinho Lutero foi um grande homem, levantado por Deus também, para divulgar a palavra de Deus com afinco, e ele diz: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Essa era a postura dele. Ele estava no meio da Igreja Católica, ele era um deles, e ele se levantou e disse: está errado. O que vocês estão pregando está errado. Não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho de Cristo é muito mais do que isso. É um Evangelho de amor, de graça. Não é um Evangelho de punição, mas é um Evangelho também de lei. Leis que devem ser cumpridas. E ele também foi aprisionado, ele também foi deixado às escombras. E então, Satanás resolveu fazer uma reunião. Porque ele via homens e homens serem levantados de suas casas, de seus lugares, pregando o Evangelho, arrebanhando multidões de pessoas, e nada fazia essa fé diminuir. Nada modificava o caráter perfeito dessas pessoas. Elas não voltavam atrás, elas não abandonavam o Evangelho, elas não tinham medo. Simplesmente elas continuavam firmes no seu propósito. Isso está escrito no livro de Ellen White, Primeiros Escritos. E ela diz que Satanás resolveu então fazer uma reunião, porque ele falou: não é possível que isso está acontecendo. Há quanto tempo nós estamos massacrando esses cristãos e isso não causa nenhum efeito? Alguma coisa está errada. E então eles perceberam que pela força eles até tiravam um pouco da fé de alguns, mas eles não modificavam o seu interesse pela cruz de Cristo. E eles tiveram uma nova estratégia. E a estratégia que Satanás teve é o problema que nós vivemos hoje. Essa é a diferença entre aquela geração e esta geração. O que Satanás fez foi abrandar a consciência. E ele disse: vamos continuar pregando Jesus, não tem problema. Levantem igrejas e mais igrejas, vamos entrar nessa juntos. Vamos lá, vamos falar sobre Cristo, vamos dizer que Ele morreu, vamos dizer que Ele ressuscitou, vamos pregar a Cristo e dizer que Ele é o Filho do Deus vivo. Mas nós vamos amortecer a consciência dos cristãos. Ninguém mais vai fazer pregações sobre a mudança do próprio eu. Não, isso é banal. Vamos pregar que eles têm que ter prosperidade com Cristo. Vamos pregar que eles precisam ter fé, que todas as coisas vão ser resolvidas na vida deles. Vamos pregar que eles vão receber bênçãos e mais bênçãos se eles devolverem o dízimo. Vamos pregar que essas pessoas precisam ter reuniões. Quanto mais entretenimento a gente colocar lá, melhor. Quanto mais barulho a gente fizer, melhor.
Vamos fazê-los ir a essas reuniões e estarem em sociedade, convivendo, felizes, amigos. Deixa pregar o evangelho, não faz mal, contanto que ninguém fale sobre negar o próprio eu, sobre crucificar o eu, sobre carregar a cruz com Cristo, sobre mudança de personalidade e abandono dos pecados. Não. Vamos fazê-los acreditar que o que importa é uma união entre o paganismo e o cristianismo. E foi assim que, com o passar dos anos, para arrebanhar mais adeptos, a maioria dos cristãos consentiu em baixar a norma e formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Quando você anda hoje pela rua, você não identifica mais quem é cristão e quem não é. Quem crê e quem não crê. Qual é a diferença entre você e alguém que não crê? Qual é a nossa diferença? A nossa diferença não só na nossa conduta, na nossa maneira de se portar, mas naquilo que nós fazemos, no jeitinho que nós vamos dando para os nossos pequenos erros e pecados. Todo mundo faz, qual que é o problema? A graça de Cristo nos basta. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. O que importa é a intenção do coração. Olha, a palavra de Deus diz aqui que Deus tem uma graça abundante para dar para todos. Apenas no céu nós conseguiremos ter uma vida santa, perfeita. Somente quando Jesus voltar nós conseguiremos abandonar os nossos pecados. Queridos, isso é doutrina de homens e não da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O processo de santificação é um processo de vida contínua, dia após dia, mudando e negando o eu, mudando e negando as minhas vontades naturais, porque a nossa natureza é pecaminosa e contrária à vontade de Deus. Tudo aquilo que eu quero e desejo é errado, pelo menos a grande maioria. É contrário à minha natureza todos os dias ajoelhar, orar, procurar a palavra de Deus e negar o meu eu. A minha natureza quer ser feliz. Se eu fui mal interpretado, e eu vou fazer a mesma coisa com o outro, essa é a natureza do ser humano. A nossa natureza é acalentar o nosso eu, não é trabalhar contra. Nós gostamos do conforto, mas onde o conforto nos mantém? Eu tenho vários versos que eu vou passar aqui para vocês. Vocês podem abrir a Bíblia para acompanhar, mas eu deixei escrito para que nós possamos ler juntos aqui também. 2 Timóteo 3, de 1 a 5 diz: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te destes também. É ou não é a nossa geração? É, queridos. É a nossa geração. Orgulhosa, olhando para si mesma, querendo se agradar, querendo que Deus baixe a sua glória e responda às nossas ansiedades. Olha para a vida dos apóstolos, olha para quem foi Jesus. Se nós não estamos fazendo apologia à pobreza, o que você faz então quando alguém pela milésima vez, como no interior, bate a sua porta pedindo comida? O que nós fazemos? Porque a palavra de Deus diz, se você tem 2 capas, uma é do seu irmão, a outra fica com você. 2, uma fica com você. Isso é um pequeno exemplo de tudo aquilo que o Evangelho nos diz. Mas nós viemos aqui à igreja, lindos, arrumados, cheirosos, batendo no peito e dizendo, eu sou cristão. Como é o seu cristianismo do dia a dia? Quando você tem à sua frente a pornografia
E a Bíblia, o que você escolhe, escondido, sem ninguém ver, apenas diante dos olhos do Senhor. Qual é a sua escolha? Quando você tem um rapaz bonito no seu trabalho, que te galanteia, e o seu marido faz tempo que não olha para você e te elogia, o que você faz? Flerta com ele ou não? No seu dia a dia, quando ninguém lê as intenções do seu coração, apenas você e Deus, o que você faz quando você vê coisas para serem compradas? Você resiste ou não? Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Você pode olhar essa lista inteira e dizer: eu não sou nada disso. Eu não tenho nada dessas características. Mas você trabalha por esses que são assim? Exortando-os e se afastando deles? Nós estamos dormindo. Todos nós. Pergunte se a sua consciência está ou não amortecida. Quanto tempo faz que você não faz uma listinha dos seus pecados? De todas as coisas que você tem acariciado, que você sabe que são erradas e precisam ser abandonadas, e você não tem abandonado. Eu fiz uma vez essa pregação em Tremembé, lá no Vale do Paraíba, e as pessoas, quando saíram de lá, ao me cumprimentarem, diziam assim: corajosa você, hein? Corajosa. Porque nós não queremos ir à igreja para escutar isso. Porque isso dói. Não dói? Dói. Dói. Nós não queremos ser sacudidos. Nós queremos uma palavra de conforto, de paz, de tranquilidade. Nós queremos que as nossas lutas diárias encontrem um lugar de paz e de sossego, onde a gente vai dizer: finalmente, sinto muito, meus queridos, finalmente só na Canaã celestial. Mas se eu e você não mudarmos a nossa vida, nós perderemos o céu que nós cantamos aqui todos os sábados. Nós perderemos o céu. A nossa consciência está amortecida. Nós gastamos pouco tempo dedicado a Deus. Qual é o tempo onde nós nos ajoelhamos e clamamos pelo batismo do Espírito Santo? Pouco uso ou má interpretação da palavra de Deus. Falta de consciência sobre a nossa própria pecaminosidade. Negligência do tempo e das instruções que Deus deu, porque elas estão todas na palavra de Deus. Todos nós temos acesso. Hoje, num clique do WhatsApp, você manda a mensagem para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Acesso nós temos. E eu ficava imaginando antigamente, como? Como que vai ser pregado o evangelho? No mundo que nós estamos, como é que eu chego lá na Filipinas, na China, sei lá onde, que nunca foi pregado o evangelho? Num clique, o evangelho chega a qualquer lugar. Nós temos acesso, queridos. Mensagem e pregação de autoajuda e de entretenimento. Mau uso da alimentação e de qualquer recurso, inclusive o financeiro ou o social. Quando nós estamos numa rodinha de amigos, o que importa é sermos legais e fazermos parte do grupo. Porque eu não quero ser o chato que diz que está errado um determinado comportamento. Se todo mundo ali faz daquele jeito, justo eu vou ser o chato e dizer: gente, isso está errado. E assim nós vamos sendo misturados com o mundo e com o paganismo, queridos. Isso não tem nada a ver com religião ou placa de igreja, ok? Isso é comportamento entre você e Deus, entre mim e Deus. Quando eu leio o Espírito de Profecia, eu fico arrepiada em saber que os anjos escrevem todas as palavras vãs que eu digo. As palavras que não têm importância, que são frívolas, que magoam, incomodam os ouvidos de seres puros, que dariam tudo para estar no meu lugar e no seu lugar, e pregar um evangelho eterno que custou a vida do Filho de Deus. Mas nós negligenciamos, porque o mais gostoso é a gente bater papo sobre a vida, sobre o dia a dia, falar mal dos outros e tocar, como se não existisse vida espiritual, mundo espiritual. Nós vivemos com os pés plantados neste mundo aqui.
a negligência dos filhos e da herança espiritual que nós recebemos. Queridos, o que os nossos filhos veem de comportamento? Muitos pais chegam para mim e dizem assim: você precisa fazer alguma coisa pelos meus filhos. Os meus adolescentes estão viciados na internet, viciados em pornografia, não sei mais o que fazer. Pelo amor de qualquer coisa, socorre os meus filhos. E eu pergunto assim: quanto tempo você gasta no WhatsApp? Você, pai e mãe. Quanto tempo você gasta na frente da televisão? Quantos anos os seus filhos têm? 15. Como é que nós vamos fazer agora para curar 15 anos de mau exemplo que você deu? Porque é muito simples eu dizer para os meus filhos: não faça enquanto eu faço. Eu estava no Rio de Janeiro há 3 semanas atrás, fazendo uma pregação. E na hora do almoço, casal, grande amigo meu, família maravilhosa, me dizia: Vanessa, por favor, ajuda o meu filho. Ele está agora na era do Harry Potter, foi para os Estados Unidos, comprou varinha mágica do Harry Potter, ele não para de assistir, eu estou desesperado, porque ele não quer saber de outra coisa a não ser Harry Potter. E eu disse assim para ele: querido, eu já atendi você, sua esposa, sua família em terapia. Daquilo que eu te propus, do culto, por exemplo, familiar, que eu implorei para você fazer com o seu filho, você fez? Não. Perceba, nós queremos mudanças, mas nós não pagamos o preço da mudança. Educar filhos dá trabalho. Dá trabalho. Dizer insistentemente para os meus filhinhos: quando chegar a hora de cantar, vocês têm que ficar em pé para cantar. Nós estamos diante de um Deus santo, adorando a este Deus. Você não pode continuar desenhando. Nós estamos diante de um Deus santo. Dá trabalho, querido. Sabe por quê? Porque eu tenho que dizer isso 1000 vezes. 1000. Mas um dia vai entrar na mente deles. E os frutos vão aparecer. Qual é o meu e o seu comportamento diante dos nossos filhos, que não são nossos, são do Eterno? São deles, e eles deram emprestado para que nós cuidássemos durante esse tempo, e colocou o amor dele no nosso coração pelos nossos filhos. A gente ama incondicionalmente. Então, se você ama incondicionalmente o seu filho e a sua filha, não permita que eles percam o céu por causa da sua má influência. Porque o seu vício pela televisão não deixa você dar um exemplo para o seu filho. Porque você diz palavrão dentro de casa, e quando o seu filho fala, você o repreende. Porque você briga com o seu esposo e com a sua esposa, mas quando você vê os seus filhos brigando entre eles, você dá uma chinelada neles. Que incoerência é essa que nós vivemos e pregamos, queridos? E essa mensagem é para mim em primeiro lugar. Ellen White respondeu a essa questão, e ela disse: houvesse a igreja conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo ainda nos acompanharia, como nos tempos dos apóstolos. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Isso está no livro Primeiros Escritos. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque você que está ouvindo agora, rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra forte! Isso me incomoda quando eu leio. Queridos, o que eu e você diremos a Deus quando os juízos dele vierem a essa terra? Qual é a desculpa que você vai dar? Muitas pessoas, quando me ouvem pregar esse tipo de pregação, saem no final da igreja e dizem assim: eu fiquei arrebentado com a sua pregação, eu fiquei acabado, porque agora não sei o que fazer. Eu não consigo. Você tirou meu chão. O que eu faço agora? Comece pelo começo.
Comece buscando a palavra de Deus. Porque se sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Buscar a palavra de Deus. No começo você vai agir como um robô. Põe o celular para despertar. Hora de oração. Apitou, ajoelha e ora. Senhor, eu não tenho o que falar. Não estou com a menor vontade de estar aqui falando com o Senhor. Eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui com o meu joelho doendo. Pode dizer isso, porque Deus sabe o que você sente. É uma ilusão você chegar lá e falar, Senhor, querido. Ele olha para a gente. Eu sei o que você está sentindo. Então diz o que você está sentindo. Porque relacionamento com Deus é você dizer o que você sente. E por que você sente? E se vem pensamentos durante a oração que são de outra coisa, pega esses pensamentos. Senhor, acabou de vir na minha cabeça que eu estou com uma conta para pagar. Eu estou preocupado com essa conta. O Senhor me ajuda? O que eu faço? O prazo está vencendo. Olha, eu estou pensando em trocar o meu carro. Me ajuda a escolher um carro bom. Deus é um Deus pessoal. Moisés chegava para Deus e dizia o seguinte, eu não aguento mais ser babá dessas crianças aqui, esse povo de Israel que só reclama, eu não aguento mais, eu estou para explodir todo mundo, diga isso, hoje meus filhos, se eu tivesse uma bomba, bum, Senhor, eu não aguento mais, me dá paciência, Deus é um Deus pessoal, de intimidade, queridos, Ele tem interesse pela sua vida, interesse. Eu sou a prova viva de que Deus é um Deus que gosta de realizar sonhos. Aqueles sonhos que eu deixo guardado, antigo, lá no meu coração. Deus realiza todos. Deus seja louvado por isso. Pode demorar o tempo que for, mas Ele diz, eu não me esqueci daquele seu sonho, porque um dia você contou que tinha ele. Deus é um Deus de sonhos. Mas nós precisamos estar debaixo da graça. Imagine você, e eu gosto de fazer essa imagem na minha cabeça. Você tem um campo aberto, grande, enorme. Uma savana. E tem uma grande parede, uma muralha enorme. E atrás de você, um leão, faminto, grande. 6 metros, rugindo, e ele vem galopando. Qual é a intenção desse leão? Te devorar, te comer, te destruir. E ele faz ciladas para que você caia na armadilha dele. Você corre para onde? Você fica correndo aberto na savana, que nem um tonto? O que você faz? Se esconde atrás da muralha. Você tem acesso a ela. E você pode se esconder atrás da muralha. E se proteger do leão. Você se esconde atrás dela ou não? Qual é a lógica? Sim? A nossa única fortaleza e muralha é Deus, Jeová, o nosso Senhor. Como é que nós andamos ali todos os dias brincando com o leão? Cutucando o leão com a vara curta. É isso que nós fazemos com o pecado, é isso que nós fazemos com as nossas atitudes. É irreal, é irracional. 2 Timóteo 4, de 2 a 5. Amós, lê para mim, por favor, aqui, enquanto eu pego uma aguinha. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Isso aqui não foi só para os apóstolos. É isso que o Senhor nos admoesta hoje a fazer. Prega em tempo e fora de tempo. Nós já estamos na época
dá coceira nos ouvidos. A gente não quer ouvir esse tipo de mensagem. Você está pronto para comparecer à frente dos juízos de Deus? Porque somente os puros de coração poderão ficar de pé nesse dia. Você está pronto? Para aquele que ouve tudo aquilo que você pensa, para aquele que enxerga quem você é, você está pronto? Qual é a desculpa, meu querido, que você vai dar a Deus para estar perdendo o céu? Qual é o pecado acariciado que você tem mantido? É o roubo? É a mentira? É o adultério? A fornicação? É a alimentação, o mau uso da alimentação? É o mau uso dos recursos financeiros? Qual é o teu pecado acariciado? É o jogo? É algum vício, alguma droga? É a pornografia? É a masturbação? Qual é o seu pecado acariciado? Nós temos uma lei que nos guia. E eu me lembro quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava no NASP, São Paulo, ouvindo a escola sabatina, e nós estávamos falando sobre Apocalipse 14, que diz sobre aqueles que vão herdar o reino dos céus. E lá dizia de um povo peculiar, que conhecia muito bem os mandamentos de Deus e tinham a fé em Jesus. Eles guardavam os mandamentos de Deus. E ele fez uma pergunta e disse assim: quantos aqui sabem os mandamentos? Eu queria que um buraco abrisse e eu me enfiasse dentro, porque eu não sabia. Eu não sabia nem de cor. Como é que eu guardo uma coisa que nem de cor eu sei? Os nossos filhos sabem os mandamentos? Querido, se você pegar um mandamento após o outro, você sabe se você os cumpre exatamente como a lei diz? Você sabe? Quando nós falamos sobre o sábado, nós cumprimos exatamente aquilo? Quando falamos sobre não adorar nenhum Deus, nós cumprimos esse mandamento? Ou nós temos outros deuses diante de nós, que nós temos nos curvado todos os dias e adorado? Qual tem sido o nosso comportamento diante das leis do Senhor? 1 Pedro 1:14-16. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós estamos diante de um Deus santo. Chegou para mim, no WhatsApp, eu acho que você já deve ter recebido, uma senhorinha que teve um sonho. Eu achei o sonho dela extremamente interessante, coerente. Uma senhorinha de 87 anos, 93, alguma coisa assim. E essa senhora, ela estava orando a Deus e ela sonhou que ela estava sendo levantada da terra e ela olhava as multidões que se erguiam e oravam a Deus. E essas pessoas levantavam as mãos e adoravam, e ela dizia: olha, Senhor, o teu povo te adorando, que coisa maravilhosa. E ele dizia: não, olhe melhor. E ele tocava nela, e ela era capaz de ouvir aquilo que as pessoas diziam enquanto adoravam. E as pessoas estavam lá louvando a Deus e pensando no namorado, pensando no dia a dia. Outras pessoas, que eram os líderes da igreja, levantavam as suas mãos para exortar a igreja e tinha sangue nas mãos dele. E ela dizia: olha, Senhor, eles estão te adorando. Ele falava: não, isso é pecado recente. E ela olhava as vestes dela e ela se virava e dizia: meu Deus, as minhas vestes também estão manchadas. E ela, para encurtar bem a história, ela dizia:
que ouvia um relógio. E o relógio batia, e multidões de demônios eram descidos na terra e envolviam esses cristãos que achavam que estavam seguindo os mandamentos e desviavam essas pessoas. E ele perguntava para ela: o que você está ouvindo? E ela falava: um relógio. E o relógio fazia pá. O relógio parou. Então vá e diga a este povo que o tempo acabou. Queridos, a mensagem de hoje se resume neste verso. Ouve, ó Israel, arrependa-te dos teus maus caminhos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Esse Deus que exige, pede de mim e de você uma vida santa e pura, é um Deus que está mandando o Filho dele voltar para buscar a mim e buscar a você. Queridos, nós teremos a ressurreição dos nossos amigos, dos nossos amados que já dormiram no Senhor. Nós teremos de volta o abraço daquelas pessoas que nós sentimos saudade. Nós receberemos um lugar novo para morar. Aquilo que é pedido de mim e de você hoje não é dado só por um Deus cruel que exige, que pede e que não te dá nada em troca. É uma vida eterna, pura, feliz, para sempre. A coroa da vida vai ser dada pela mão do próprio Jesus, para mim e para você. É um novo céu e uma nova terra, mas tem um preço. E o preço não é você vir aqui, se fingir de cristão, todos os sábados e todos os dias, achando que você não precisará passar por um crivo de um Deus tão santo, tão puro, que considera a sua lei tão importante, a ponto de ter dado o seu próprio filho para morrer, para cumprir essa lei. Esse Deus exige de mim e de você tudo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar no meio termo, mornos, porque nós seremos vomitados. Queridos, Deus tem para mim e para você um novo lugar, onde nunca mais haverá aflições como nós passamos aqui, lutas e tristezas e dificuldades como as que nós enfrentamos todos os dias. Mas o preço é a tua vida. Você entrega tudo? Você deixa tudo no altar do Senhor? Hoje é o tempo de decidir. Não deixe para amanhã. Nós não temos o amanhã, nós temos o hoje, o agora, a nossa vida para ser colocada nas mãos do Senhor. Tudo entregarei. Canta comigo. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Feche os seus olhos, cante. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Senhor nosso Deus, temos dificuldade, Senhor, de deixar o nosso eu, o nosso tudo aos teus pés. Somos mimados, somos egoístas, Senhor. Nós queremos viver uma vida com um pé no cristianismo e um pé no paganismo. O Senhor conhece o nosso coração e sabe que temos pecado contra Ti. Perdoa-nos, Senhor.
tenha misericórdia do teu povo. Nós queremos deixar os nossos maus caminhos. Queremos entregar o nosso eu aos teus pés hoje, Senhor, não amanhã, não depois. Senhor, queremos hoje deixar tudo. Não temos nenhuma desculpa para dizer ao Senhor que nós perdemos o céu e recusamos o sacrifício do teu Filho, porque valeu mais a pena algum pecado acariciado nesta terra. Senhor, portanto, toca o nosso coração, para que ouçamos a tua voz que ainda nos chama e deixemos tudo para trás e vivamos para te servir, para a honra e glória do teu nome, e para que todas as pessoas olhem para nós e sintam algo diferente, sintam a tua glória refletida em nossa vida. Abençoa, Senhor, essa igreja, em nome de Jesus. Amém.